além de um grande cronista, uma figura interessantíssima, né? Humberto, você conheceu Rubem Braga, né? Você teve contato com o Rubem Braga. Eu queria que você falasse um pouco da figura do Rubem Braga. Como foi o seu contato com ele? Boa tarde. Eu não queria começar sem um agradecimento à organização do Festival da Mantiqueira pelo convite e sem uma homenagem à grande escritora e minha querida amiga Tatiana Belink, falecida ontem em São Paulo aos 94 anos. Bom, eu pertenço à geração que cresceu lendo Rubem Braga nas páginas da revista Manchete, que era uma revista semanal, e coisa hoje inimaginável, uma revista que trazia 4 cronistas toda semana. Meu pai comprava aquele negócio, tinha ali Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, e um cronista alguns degraus abaixo, que era o, sem ser indecoroso, que era o Henrique Pongetti. Então, eu acho que o Rubem Braga é um cara que ficou, em mim, na minha geração de escritores, gravado desde o início, nesse contato semanal. A gente aprendeu a gostar, mais do que gostar, a gente aprendeu a amar assim, a pegada lírica dele, e também uma pegada por trás da rabugice, uma pegada bem humorada. Rubem Braga era uma pessoa gozada, né? Queria só apanhar 2 coisas que foram ditas aqui. O que você falou sobre o que seria a inapetência dele como leitor. Ele era um homem que não lia e tal. Quem conta isso é o escritor Joel Silveira. E ele fala que certa vez emprestou o exemplar dele de O Vermelho Negro, do Stendhal, para o Rubem Braga, e o Rubem Braga devolveu, mas eu acho gozado como ele explicou que tinha lido apenas 100 páginas. Ele falou, não, é gente demais, é personagem demais, é gente que não acaba mais. Ele tinha essa coisa graciosa, né? E você, Ivan, você fez uma referência aí aos 77 anos que você tem e que foi a idade com que morreu o Rubem Braga. Depois tem uma historinha do Rubem que eu acho gozada. Ele, em 1977, olha só, morreu com 77 anos, o poeta francês Jacques Prévert. E estava o Rubem Braga conversando com o Fernando Sabino e disse o Fernando, mas de que ele morreu? O Rubem falou, aos 77 anos sempre se morre de alguma coisa. Idade com que ele morreria em 1990, em dezembro de 1990. Né? Bom, eu sou um leitor apaixonado de Rubem Braga e, como eu disse, me pega muito essa coisa do humor dele. Eu pude degustar um pouco disso ao vivo. Quem me levou... Eu cheguei a Rubem Braga pela mão de Otto Lara Rezende, que, enfim, me levou à cobertura de Rubem Braga. Eu estive lá algumas vezes e ouvi muito pouca coisa do Rubem Braga, que ele não era um homem de muitas palavras, mas ele é um homem de ótimas e exatíssimas palavras. Me lembro, em especial, de uma noitada em 87, em que eu fui lá e o assunto que estava me interessando era João Cabral de Melo Neto, amigo dos dois ali, e sobre quem eu ia escrever e tudo. Foi uma noitada ótima em que o Rubem pingou 2 ou 3 comentários durante o papo todo e, sobretudo, pingou uísque nos nossos copos ali a noite inteira, nos abasteceu. E, a certa altura, acho bem Rubem Braga isso, eu disse a ele que estava pensando em escrever uma biografia de Jaime Ovalle, o poeta e compositor, como de fato vinham fazer. E o Rubem Braga olhou assim, sabe, ele falou assim, mexe com isso não, mexe com isso não. Ovalle só tem 4 histórias. 3 o Fernando Sabino já contou e a 4ª é mentira. Ele tinha aliás, ele brincava muito com os mineiros, né? Ele se criou literariamente em Minas, de certa forma, foi onde ele estreou, como disse o Ivan, de uma maneira absolutamente casual. Ele foi substituir um irmão que estava de licença ou de férias, não sei, o irmão trabalhava num jornal lá,
precisaram de um camarada para botar no lugar, o Rubem estava no pedaço, estava estudando Direito, vejam vocês, em Belo Horizonte. Então ele foi chamado e causou uma péssima impressão. Disse que era uma pessoa tosca. O adjetivo que se usou foi esse, um sujeito casmurro, mal vestido, tosco, intratável. Aí deram para ele um assunto, eu acho que deram assim um pouco de... Eles tinham um problema, né? O que nós vamos fazer com o irmão do nosso amigo, né? Arranjaram uma pauta para ele, que era uma reportagem sobre um desfile de cães. É a antipauta. Quem é jornalista aqui tem certeza disso, né? Pois ele foi e ele trouxe uma matéria que é muito esquisita, esquisitíssima, muito bizarra, mas alguém ali dentro dessa redação, ao ler aquelas coisas escritas à mão, porque no tempo se escrevia nas redações à mão, né, teve o descortino de ver que tinha ali alguma coisa que seria não exatamente um repórter, mas um escriba de um outro tipo de coisa que talvez conviesse ao jornal. E deram a ele uma coluna para ele fazer uma crônica. Ele tinha tido um começo como cronista na terra dele, escrevendo um jornal lá dos irmãos e tal, mas onde ele virou cronista mesmo foi no recém-lançado Diário da Tarde de Belo Horizonte. E eu não me lembro de todo o texto da primeiríssima crônica, mas tinha uma coisa que é muito Rubem Braga, é muito gracioso, tem uma pitada assim dessa coisa imensa dele que era a graça, né? Vamos chamar de graça, não graça de rir, mas também de rir e de essa coisa intraduzível, né? Que é a graça. Ele falava, a crônica é dirigida a uma mocinha feia, né? Ele fala, se dirige a ela, mocinha, você mocinha feia e tal, nada agradável, não é para quem está ouvindo, mas ele diz assim, mocinha feia, termina assim, mocinha feia, se você fosse bonita, seria linda. Eu acho que já é bem a cara dele, né? Bom, então ele estabeleceu em Minas uma série de laços com essa mineirada, a qual ele ficou ligado no tempo todo no Rio de Janeiro, e ele tinha uma relação assim, ele era muito zombeteiro em relação aos amigos mineiros que eram católicos. Sobretudo o Fernando Sabino, o Otto Lara Rezende, o Paulo Mendes Campos, essa gente aí, né? Houve um carnaval em que esse pessoal se meteu lá num mosteiro, uma coisa assim, para fazer um retiro espiritual. E ele, então, chamou esse retiro espiritual em pleno carnaval, né? Ele chamou de um almaval. Ele inventou essa palavra o Fernando Sabino um dia chegou para ele com um livro que era de um padre mineiro muito conhecido, chamado Álvaro Negromonte. E esse cara tinha escrito um livro sobre educação sexual. Eu acho que chamava exatamente isso, a educação sexual. E o Rubem Braga leu aquilo assim, se deliciou com o negócio, sobretudo com o relato de um velho sacerdote que tinha aconselhado o autor do livro, né? Diz que esse velho padre viu passar um rapaz de mão dada com uma moça e falou assim, cuidado, é assim que eles começam. Aí o Rubem Braga escreveu uma crônica e ele dizia o seguinte, olha, o venerando padre que me perdoe, mas por onde é que queria que eles começassem? Volta e meia ele dava uma alfinetadinha no Fernando, o Fernando super católico, né? E uma vez ele lançou um desafio ao Fernando, por que você católico, tem na sua biblioteca um exemplar do Jornal de Gide, que é um livro que está no Index? E os dois começaram, nas suas respectivas crônicas, a discutir e a se gozar em torno disso aí, né? São inúmeras as historinhas dele, assim, com... Ele tinha um lado moleque, que a gente pode juntar a esse lado gozado dele. Quando ele foi para São Paulo, no começo dos anos 30, portanto ele era super jovem,
Um amigo dele tinha um jornal chamado O Interventor, e porque queria que ele escrevesse crônicas ali nesse jornal. E ele não tinha ideia nenhuma, não tinha assunto, não tinha, enfim. Aí ele se deparou com uma crônica publicada no Diário Oficial de Minas, que se chama Minas Gerais. Lá escrevia Carlos Drummond de Andrade, com o pseudônimo. Ele escrevia com o pseudônimo de Barba Azul ou de Antônio Crispim. O que fez o Rubem Braga? Pegava as crônicas do Antônio Crispim e publicava exatamente com esse pseudônimo e tudo lá no jornal nesse jornal, o Interventor, cujo dono dizia: poxa, o Rubem é um cara modesto, veja só, ele não quer assinar o nome, mas o negócio é magnífico. E o Rubem conta isso numa crônica que ele chama do o plágio perfeito, que o Drummond não podia reclamar, porque era a crônica dele, tal como tinha sido publicada, e, enfim, ele não botava Rubem Braga nisso. Esse lado brincalhão dele, ele tinha um lado espírito de porco também, que eu adoro. O Fernando Sabino é que contava isso. O Rubem estava num avião e do lado tinha um camarada que estava assustadíssimo, apavorado, né? Qualquer mexida no avião, caralho, vai cair. O Rubem, não vai cair não, e tal. E ficou ali meio apaziguando o cara, e o cara insistia. Aí teve um momento que o avião fez uma curva para pegar a cabeceira da pista. O cara, agora vai cair. O Rubem disse, agora vai. Ele, nos anos 60, em 1969, o Rubem apareceu com um nódulo no pulmão, uma coisa que se revelou benigna e tal. E nesse momento, o Otto Lara Rezende, que foi talvez um amigo mais chegado a ele, mais presente até o último minuto da vida, o Rubem era adido a nossa embaixada em Lisboa. Aliás, dizia o Otto que ele era adido e mal pago. E ele soube desse negócio do nódulo no pulmão do querido amigo e tal, e ele escrevia para os outros amigos, me conta como é que é esse negócio, como é que vai o Rubem, ai meu Deus, estou preocupado. Isso chegou ao Rubem Braga, que fez um comentário que tem a ver com aquela famosa frase do Otto Lara Rezende, ou atribuída a ele, que o mineiro só é solidário no câncer. Aí ele falou assim, não sei não, viu? O Otto está solidário demais. E mais adiante, quando apareceu um outro negócio, anos depois, de que de fato aí era um tumor, ele contou ao Otto assim, o Otto perguntou, você foi ao médico? Foi ao médico, tal. E que tal? Ele falou assim, eu achei o médico muito entusiasmado com o meu tumor. Cara dele. Né? O Otto, aliás, era um cara que conhecia talvez o Rubem Braga como poucos. Né? Ele dizia que o Rubem Braga era um sujeito que ele tinha o Otto escreveu isso, que o Braga tinha uma relação direta com a vida, sem muita intermediação intelectual. Que talvez, isso escreveu o Otto, talvez ele tivesse alguma coisa de bicho, sabe, dizia o Otto que ele era um urso que fabrica o seu próprio mel. Enfim, para fechar essa coisa descosturada, eu queria pensar 3 coisas que eu acho, não hilariantes, mas eu acho que são divertidas e ilustram um pouco esse lado bem-humorado de Rubem Braga, para depois a gente voltar, se for o caso. A ocasião ele escreveu, não sou cangaceiro por motivos geográficos, e mesmo por causa do meu reumatismo. Uma ocasião houve uma reclamação no prédio onde ele morava, que estava fazendo muito barulho e tal, ele publicou então uma crônica que é uma carta ao síndico, em que ele diz, eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. E por fim, sou uma máquina de escrever com algum uso, mas em bom estado de funcionamento. Nunca vivi a coisa literária. Sempre escrevi para ser publicado no dia seguinte.
como o marido que tem que dormir com a esposa. Pode estar achando gostoso, mas é uma obrigação.